Bom dia, povo das estrelas, bem-vindos e bem-vindas à Janela da Alma Cartomancia. E mais esse dia, hoje domingo, dia 10 de maio de 2026, Dia das Mães, feliz Dia das Mães para todas as mães e filhos e filhas. Eu sou a Mira Doca, falo para vocês daqui de São Paulo, capital, e a nossa carta do dia ao vivo de hoje está começando. Sejam todos bem-vindos. Vamos ao sorteio do nosso baralho do dia, para saber qual deles virá revelar o dia para nós, também concluindo este processo da nossa semana de 7 cartas. Então, vamos pedir ao universo que na sua perfeita harmonia, sabedoria e generosidade nos revele o baralho que pode melhor traduzir as energias e tendências deste nosso dia, 10 de maio de 2026, domingo, nos trazendo as orientações para bem vivermos o nosso dia com amor, saúde, presença e paz. Vamos lá. No 7 de ouros, a Vera Sibila italiana. Meu baralho de trabalho. Amo. Ele está aqui, guardadinho. A caixinha dele tá aqui. Então é essa caixinha, editora Lo Scarabeu. Vera Sibila italiana, oráculo cotidiano, é este. Então, vamos lá. Lembrando que a nossa carta deste ano aqui de 2026 é deste baralho, é a carta do Dottore, né? Então, vamos ver. Vamos pedir ao universo, na sua perfeita harmonia, sabedoria e bondade, nos mostre a carta desse baralho que melhor pode traduzir as energias e as tendências desse dia, 10 de maio de 2026, domingo, para todos e cada um de nós, nos trazendo as intuições, palavras de caminho, compreensão da mensagem da carta e a sabedoria de aproveitar este conhecimento em benefício da vida, dentro e fora de nós, com amor, saúde, harmonia, presença e paz. Vamos lá. Gran consolazione.
é este figura aqui, tá? Essa carta se chama Grande Consolação. Ela está associada aqui à letra F, então representa o naipe de paus, em italiano fiori, né? E é um 7, seria um 7 de paus dentro dessa associação, né? E tem outros números aqui também, número 66 de um lado, desse lado aqui, e número 32 do outro, certo? Mas o principal número é o 7 ali em cima. Interessante, né? Ontem a gente teve o 4, 22, né? Grande consolação. Ai, que bacana. É o imperador descansa hoje. Aquilo que ele almeja vai se aproximando dele, ele sabe. Então, ele sente um alívio e se permite relaxar. Nossa, é perfeito. Geometricamente aqui. Também com a nebulosa que nós tivemos na terça-feira. Aqui, ó. Olha aqui, né? Então, olha a composição da carta, tá? Ó aqui com o imperador, ó. Eles estão sentados no trono, né? Veja. O imperador, mas ele estava ativo aqui. Aqui ele relaxa, certo? E ele sabe que já tá vindo, já tá chegando tudo aquilo que ele almeja, tudo aquilo que ele sabe que é do caminho dele, que é o propósito dele. Então, dentro dessa nuvem tem um saco de dinheiro, um anel e uma coroa de louros, né? Representando aqui a prosperidade material, especialmente, mas a prosperidade em todos os níveis. O anel, as alianças, então, as conexões, as relações, os compromissos, os acordos, os aliados, né? E a coroa de louros, as vitórias, a realização pessoal, né? Tudo isso está a caminho, assim, ó, ele já percebe que isso está sendo, está se aproximando cada vez mais dele, né? Ele tá recostado em uma espécie de uma coisa aqui que seria um barranco, né? Um bloco de terra com degraus, assim, né? É bem interessante, né? E quando você olha aqui, essa carta que veio hoje domingo, sábado, sexta-feira, você vê o trono aqui, né? Então, você entende o que isso é, que inclusive é da mesma cor, né? Aqui a cabeça da águia, né? Aqui só é a mesma coisa, só que aqui tá encantado, aqui tá normal, aqui é de quem olha de fora, aqui é visto por dentro, pelo próprio ser, né? A árvore aqui do lado, trazendo a bênção e a proteção ancestral, também promovendo esse fortalecimento, né, desse propósito que se aproxima, né, desses frutos, talvez, ou desses resultados que se aproximam, que ele sabe que estão chegando, né, e que vão trazer essa grande consolação, ou seja, vão promover uma plenitude, né, que consola, que faz valer o processo, que cria todo um entendimento, todo um reconhecimento, né, de cada passo dado no caminho, né? Bom dia, minha querida! Carmen, dos Caminhos de Luz. Feliz Dia das Mães! Tudo de bom para você, para sua família, com os filhos, filhas. Muita saúde, muita paz, muito amor. Essa carta aqui é benéfica, tá, gente? Ela sinaliza um dia de realmente positivo, né? Um dia de... Ele já tá descansado, ele tá relaxado, porque a parte de fazer já foi. Agora ele tá esperando, aguardando, porque ele sabe que vai chegar a recompensa, o resultado, enfim, ou pelo menos uma etapa do processo de resultado, tá?
E os ancestrais, né, através aqui essa árvore, né, trazem isto. Então, a parte dele ele fez, é meio que isso. E quando a gente vê essa figura masculina também relaxada, a gente entende o quê? Que a parte feminina, a contraparte feminina. Então, o mundo interior é que tá ativo, né? O mundo interior fazendo essa evolução, essa elevação e essa, vamos dizer, impulsionamento para o progresso, para, vamos dizer, o lugar mais alto, né, o superior, o eu superior e toda essa coisa, a consciência espiritual, a consciência emocional, né? Então, é uma carta benéfica que responde sim e conclui a nossa semana de forma bastante harmoniosa, positiva, porque quem pisou a semana inicialmente, quem abriu a semana, né? O As de espadas é muito interessante. Daí a gente chega aqui num 7 de paus. Então a gente fez 7 passos, a gente, né? 7 dias, certo? E muito legal, porque na terça-feira também tivemos a nebulosa, que depois entrou num processo de materialização ou de consolidação, né? Em nós, tá? E aqui já tá. Então, são níveis de resolução da energia da nebulosa, né? Então, a gente teve segunda-feira essa carta, que é a mulher, né? No Lenormand, segurando um buquê, ela vestida de branco, segurando um buquê, caminhando no caminho com o As de Espadas, com a verdade do eu, né? Eu. É a conexão com o eu superior. Veja, esse elemento sobre a cabeça, né? E daí a gente termina a semana aqui. Então, peraí, não, deixa eu ver. Ela anda, é assim, ó. A gente abre aqui e fecha aqui. Olha só como é que fica harmonioso, como essa verdade mais abstrata lá na segunda-feira se torna mais concreta aqui, sobrepondo-se aqui a coroa, né? Então, promovendo essa consciência aumenta, se torna mais definida, tá? Então, é uma definição melhor, né? Daquilo que nós conhecemos, ou seja, sabemos, de sabedoria. Então, a sabedoria, ela se consolida, né? Claro que foi um processo super intenso de downloads, né? O As, essa verdade da segunda-feira aqui em cima, se transforma na nebulosa, né? Um potencial imenso, né? De fertilidade, de prosperidade, de abertura, né? De uma coisa muito dinâmica, intensa, né? A figura aqui de costas, mas sempre com esse jogo de algo que tá acima. Aí é como se essa nebulosa, né, segunda, terça, na quarta-feira desceu, a antena continua aqui, o cabo dessa flor, né, no valete de espadas, né, e também com essa carta de hoje a gente vê que foram todos os dias tem personagem humano, tá? Bom, aqui ele é um valete de espadas com essa cabeça de flor, né? Com flores muito especiais aqui, né? Então, todo esse conteúdo vai se resolvendo, vai entrando, vai atuando sobre a figura, né? Também aqui já não aparecem os pés, né? Porque a ênfase está realmente aqui nessa região sobre a cabeça. É uma região realmente onde a gente recebe, né, informação, né? Aí aqui veio, na quinta-feira, a carta que é o coração da semana, se chama o hino da criação, carta 1. Correspondente ao arcano do mago, uma carta de grande sorte e poder, com sol, lua e estrelas dentro da representação juntos,
as estrelas formando espirais, a figura recebendo, vê que a história que tá em cima, que tá entrando, ativando, mexendo, né? Marlu, bom dia, bem-vinda, feliz Dia das Mães, tudo de bom. Aí aqui o imperador, gente, né? Outra figura, no seu trono, com seu cetro, a coroa dele segue marcada, né? Essa, na verdade, é uma maga, não é um mago, é uma personagem feminina, porque nesse tarô todas as personagens são femininas, tarô da deusa tríplice, né? Essa conexão, essa antena, ó, segue lá, tá? Então, esse elemento que tá sobrepondo a cabeça da figura se mantém. Um as de espadas se torna uma nebulosa, se torna um ramalhete de flores. Depois aqui tem lua, tem estrela, tem coroa, tem um monte de coisa acima. Tem um raio, né? Uma espécie de luz que desce sobre ela. Aqui esse rei com coroa, com essa coroa muito que integra o anel com a esfera, né? Ó, integra, junta, né? Conecta, né? Aí aqui o caminho, vocês vão falar, mas aqui não tem personagem. Quem falou? Aqui a rainha de ouros, tá? Está aqui, né, dentro do ovo. E ela tem também coroa e o símbolo do naipe de ouros está aqui também, pertinho da cabeça, tá? Então, segue a estrutura. Aí, hoje a gente conclui com essa, ó, em cima da cabeça, a nebulosa que veio sendo processada, aqui ela já está definida. Então, os elementos que estavam dentro da nebulosa estão claros. Prosperidade, alianças de qualidade, né? Alianças que vibram, que são dinâmicas, que funcionam. Então, lealdade, tem um monte de coisa que a gente deriva, é um anel isso aqui, né? Podemos derivar muitas coisas. E a coroa de louros aqui, as vitórias, as celebrações e etc., né? Com a bênção e a proteção ancestral, com todo o suporte da terra, né? Que esse trono já mostra e tal. Então, ficou sensacional, com 7 dias, 7 cartas com personagens, totalmente vivenciando um processo coerente, né, de receber uma informação que transforma, que ativa, que beneficia, que movimenta, que dinamiza, né, mas em essência transforma, porque a grande ação e poder desta figura, que é o mago, ou a maga no caso aqui, é a força de transformação, né? Então, como é que fica a nossa síntese? A mulher, a maga e a grande consolação, tá? Aqui, ó, a lua, as estrelas e o sol, que tá no coração dela, se tornam a prosperidade do saco de dinheiro, o anel e a coroa de louros. O prêmio, vocês percebem? Vocês percebem? Né? Então, esse formato triangular da coroa dela, olha aqui os troncos dessas árvores aqui, né? Ai, gente, é incrível, né? Olha, então, a carta do centro da semana é o arcano 1, a maga, no caso aqui, tem outro título, se chama o hino da criação. Então, é uma força de transformação, de revolucionar mesmo, de ativar, de mobilizar muita coisa, né? E hoje, um dia que a gente descansa, o aspecto masculino descansa hoje, porque ele já sabe, ele já tem a consciência, a percepção de que as coisas todas estão vindo e chegarão no seu tempo, que o trabalho está feito, entende? Então é muito perfeito isso aqui, é muito forte, poderoso, é muito benéfico, né? Curativo, né? Hoje um dia em que então nós o conselho pra gente, então responde sim,
É uma carta extremamente positiva, mas traz o conselho do descanso, da pausa, né, desse aspecto aqui. Então, para hoje, as ações são somente ações, devem ser ações celebrativas, contemplativas, tranquilas, né? O processo também meditativo, porque se a gente entende que ele está aqui pausado, descansando, repousado, acolhido ali, apoiado, né, por este barranco que é a Terra, né? E tá acessando a qualidade da consciência dele, que percebe essas definições e esse movimento perfeitamente. Então, ele está em contato com uma dimensão, ele está fazendo o que ele está fazendo aqui, né? Ele está em contato com o mundo interno e com o mundo superior, tá? E a parte dele física está mais tranquila, né? Então, é uma carta que, embora seja uma personagem... E olha que interessante esse contraponto. Aqui a personagem feminina caminhando em pé e o personagem masculino sentado em repouso. Eles estão exercendo as funções, digamos, entre aspas, invertidas do seu simbolismo. Aqui é a força interior ativa e a força exterior passiva. É uma coisa de complementação, uma transformação que só, né, esse arcano poderia proporcionar. No caso aqui, a maga com sol, lua, estrela, tal, né, nessa roupagem, o hino da criação. Então, isso tudo aqui é de uma imensa harmonia, tá? É de uma grande harmonia, de um grande processo de integração, de elevação mesmo, de enriquecimento, gosto dessa palavra, enriquecimento da nossa consciência, né? Abertura mesmo, despertar, que transforma já tudo ao mesmo tempo, sincronicamente, né? Já transforma, já ativa, já mobiliza, já, enfim, dinamiza, define, né? Uma série de coisas, tá? Bom dia, Lene Blue, flor do dia. Lene Blue disse, peraí, ai Senhor, eu ativo o teclado, nunca consigo. A Lene Blue disse, bom dia, flores do dia, feliz todo dia das mães, feliz dia das mães, feliz todo dia das mães. Thaís, querida, bom dia, bem-vinda. Vivi, bom dia, bem-vinda. Aioiô, bom dia, bem-vinda. Então, amores, já tô no final aqui da síntese. Nós tivemos hoje uma carta perfeita, de complementação perfeita, tá? Então, a síntese da semana é esta, né? A mulher com as de espadas, a maga, o hino da criação, com sol, lua, estrela, com sua coroa, com este raio de luz dessa órbita que conecta a lua e sol e atravessa elas, espirais das estrelas, né? Essa antena poderosa dela ativada, as mãos aqui, né? Colocadas aqui, sentindo esse poder aceso dentro dela, né? E aqui a grande consolação é o nome dessa carta, aonde o personagem descansa, repousa acolhido, né, pela terra, que vai conversar totalmente com esse, né, que veio 2 dias antes, e sabe, né, sobre a cabeça ele tem essa nuvem. Então vejam o processo do As de Espadas, da verdade, né, do eu, do acesso ao eu superior, como que vai abrindo, né, mobilizando, criando entendimento, compreensão, conexão, harmonização, e aqui se definem objetos mais, né, prosperidade, as uniões, os compromissos, as relações harmoniosas, né, e aqui a coroa de louros, então as vitórias, as celebrações,
tá? Então, tudo isso que tá aqui simbolicamente expresso, né? Que quando vocês sabem, quando aparece numa carta junto Lua, estrela e Sol, é sorte, né? Aí aqui, ó, continua a Lua, estrela e o Sol, né? Então, e tudo nascido desse as de espadas inicial, né? Que é exatamente. E claro, passando pelo processo todo, porque a semana foi. E isso passou por essa nebulosa. Aqui. Depois, integra mais. A cabeça da figura vira um ramalhete de flor, um buquê, um ramo de flor, um monte de flor maravilhosa, né? Aí vem o hino da criação, né? Depois vem o imperador, ó, a coroa, né? Depois vem o caminho, com aqui a rainha de ouros em cima, e hoje ele tá aqui com essa nuvem claramente definida, sabendo, acessando, processando, recebendo todo o amparo da terra, né? E da ancestralidade, né? No seu corpo, principalmente no seu corpo físico, né? E o seu processo de consciência extremamente potencializado ao longo da semana, né? Olha, eu dizendo, feliz todo dia das mães, benditas, benditas, benditas sejam, amém. E chegou a Georgia, bom dia, querida, bem-vinda. Então, amores, concluímos uma semana aqui extraordinária, um ciclo de 7 dias extremamente interessante, positivo, né? A gente sabe que a Lua tá nessa alunação agora de Áries. Já entramos na fase minguante, ontem ela entrou no 4º minguante, né? Então vai finalizar, né? A gente sabe que foi uma alunação poderosa, que se abriu com toda aquela conjunção, tal. Então, todas aquelas promessas, né? Já estavam colocadas, né? Desde o início da alunação, né? E o que eu ia dizer? O Sol está em Touro, já a próxima alunação é de Touro, né? Então, de consolidação, um pouco maior, de materialização, etc, né? Mas por hora nós estamos extremamente aqui bem, tá? Abençoados mesmo, aqui protegidos, né? E para hoje o conselho é que repousemos e que possamos, né, oferecer aos nossos corpos todas as condições de tranquilidade, de calma, né, e fortalecer a nossa consciência a respeito, né, deste campo, um campo de forças, de dádivas. Podemos chamar isso de eu superior, podemos chamar isso de campo espiritual, enfim, campo energético, né? Com muita paz e tranquilidade, tá? E o nome, né? O nome dessa carta, a grande consolação, não é? Então, fala de algo que está realmente sendo entregue, está chegando. A figura já sabe, né? O personagem já sabe que ele vai receber, né? Então, ele já descansa, né? Ele sabe que a parte dele tá feita, entende? Então, ele pode repousar, tá? É maravilhoso. Então é isso, minha gente. É uma carta que responde sim, repetindo aí pro pessoal que chegou depois, né? E que deve trazer um dia bastante agradável, né? Para todos e todas nós, né? Então que assim seja, assim já o é, como diz a Leni. Minha gratidão a todos e cada um de vocês, minha gratidão à ancestralidade, à espiritualidade, por toda a luz, por todo o apoio, por todo o amor. Quem quiser marcar consulta ou aula de cartomancia comigo, me mande mensagem que eu estou à disposição. Amanhã estarei aqui às 9h09. E olha a Leni dizendo, consolação, faz sentido. Indo ao velório da esposa de meu sobrinho. Ai, Leni,
Meus sentimentos, querida. Consolação, grande consolação. Olha a Carmen dizendo, imensamente grata, beijos, de nada, amada. Também agradeço. Leni, querida, receba o nosso abraço, viu? Olha a Leni dizendo, descansou após 4 meses no hospital, descansou. Você sente, né? Acho que as pessoas em geral sentem a consolação. E também vão sentir que existe toda uma harmonia, né? Uma proteção, existe todo um caminho aqui benéfico, né? Porque essa é uma carta muito benéfica em termos espirituais, né? E físicos e espirituais também, tá? É uma carta muito boa essa, né? A Carmen disse Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães, querida. Gente, então é isso. Aproveitemos o nosso dia com presença, com fé, né? Com amorosidade, né? E com bastante sensibilidade, sintonia, né? Com as forças de luz, né? Com as energias maiores, tá? Existe muita proteção, muitas bênçãos e muita sabedoria disponível, tá? É uma carta onde ele tá tranquilo porque ele acessa, ele tem clareza da sabedoria presente para ele, né? Então é isso, meus amores. Fiquemos com Deus e em paz. Minha gratidão a todos e cada um. Amanhã tô por aqui de novo, às 9h09. E logo mais coloco essa live lá no YouTube, tá bem? Então, um beijo, um abraço, um lindo dia para todos e todas. E amanhã a gente se vê. Tchauzinho.